Olá amigos, sejam bem-vindos ao aula número 78 do Guia WinDev 2024. Vamos trabalhar com sockets e linhas de comando, passando o comando para o socket, simulando o acendimento de uma lâmpada via socket. Esse vídeo tem o apoio da WX Soluções, representante exclusivo da PC Software para o Brasil, da Pedroso Automação, uma empresa que provê soluções em WinDev, WebDev e WinDev Mobile, e da Conceito Industrial, que na pessoa do seu diretor Fabiano Costa, gentilmente autorizou a publicação destes vídeos para a comunidade WinDev no nosso canal. Para esta nossa videoaula, nós criamos um projeto chamado WSocket-Luz, que não possui análise, tá? Desenvolvido por enquanto com a linguagem inglesa, no estilo Aquablue, sem conexão com SM, com as opções normais aqui. Aqui em Advanced temos as opções, e na compilação temos estas opções. Então, nosso projeto tem 3 janelas, e nos elementos do projeto, então nós temos uma janela WinMain, uma janela Win vazia e uma internal janela Edit. Na nossa aplicação, nós temos um código de inicialização, onde declaramos uma variável chamada comando do tipo inteira, uma variável OK do tipo inteira e uma variável retorno do tipo string. Agora, nós fazemos uma conexão com o servidor de socket usando a função socketConnect. Então, if socketConnect, nome do servidor, número da porta, endereço IP e um timer de 5.000 milissegundos. Se ocorrer um erro, erro de conexão com o servidor, error info, error mensagem. Else command igual a command line, então é o comando que eu recebo pela linha de comando, parâmetro 1. If socket change transmission mode igual a servidor, socket no end tag, then socket conectou. Caso contrário, socket write servidor, comando, finalizo. Fazemos um switch agora. Se OK for igual a 1, abre a janela WinMain, passando como parâmetro o comando. Caso contrário, não executa nada. Primeiro, em seguida, ele verifica se não existir um diretório no diretório de dados. Então, fmakedir, fexedir. Aqui eu vou trocar para fexedir, para que ele crie o diretório na pasta do executável, tá? Finalizamos então as definições da área global. Criamos uma janela Win vazia, que na realidade é o menu do sistema. E nessa janela nós criamos 2 botões: acessar outras lâmpadas e sair. No botão acessar outras lâmpadas, ele vai chamar a janela WinMain, passando como parâmetro o valor 1. E no botão sair, simplesmente fechamos o socket e finalizamos o programa. Criamos uma janela interna chamada IWEdit. Vamos abrir essa janela.
Nesta janela nós colocamos uma imagem de uma planta baixa, colocamos alguns botões. Então, BTN Lamp 1, vamos selecionar esses botões para simular uma lâmpada. Tá? Então, na planta baixa, colocamos esses botões, cada um com suas propriedades. Nada mais é que um botão criado com os recursos da linguagem W. Em cada uma dessas áreas do nosso projeto, nós criamos uma string. Então, STC temperatura 1, STC temperatura 4, STC temperatura 2 e STC temperatura 3. Nada mais são que strings, tá? E essas strings, então, vão ser manipuladas via o nosso programa. Na área de procedure da janela, nós criamos uma procedure chamada switch lâmpada. Então, sintaxe. Switch lâmpada, então troca de lâmpada, tá? Finalidade, chaveia a lâmpada para ligar e desligar. Passamos como argumento o número da lâmpada. E aqui você pode adicionar outros comandos de automação, se quiser. Então, criada a janela interna, nós vamos agora usar ela na nossa janela main. Na nossa janela WinMain, nós criamos primeiro um controle que tem a janela interna. Observe que aqui eu coloquei alguns elementos para identificar cada peça. Tá? Criei um botão cancela. Então, WinEnd undo. Um botão restaura. WinEd redo. E um botão edita, que chama alguns comandos. Então, se o WinEd active, chama a janela IWC Edit e salva as modificações realizadas com a função WinEd Save, passando como argumento GS Modification File. Desabilita a edição com WinEd Active e IWC Edit False. Trata a interface myself caption igual a edit. O grupo editing passa a ser visível, mas com um parâmetro falso. Ainda habilita a edição com IWC Edit True e myself caption passado como true. Observem que nessa janela nós criamos alguns controles e aqui nós temos um grupo. Ó. Então eu vou colocar dentro desse grupo o botão cancela e o botão restore. Como é que eu faço isso? Vou até Groups e coloco o controle que eu desejo dentro do grupo. Tá? Alguns comandos que nós usamos aqui podem ser um pouco desconhecidos para quem nunca usou desta forma, então a gente vai explicar um pouco.
Quando eu crio um controle do tipo grupo, ou quando eu coloco um controle dentro do grupo, eu posso manipular todos os controles dentro desse grupo com uma única linha de comando. Por exemplo, grupo editing, ponto visível igual a false, e o outro aqui que é o restaura também fica dentro do grupo e então aqui no meu código da janela eu faço o tratamento. Ó. Se for falso ou verdadeira, a condição é aplicada a todos os elementos do grupo. A nossa procedure myWindow, que é a janela main, recebe como argumento um parâmetro local par1 do tipo int. E par1 recebe a linha de comando passado lá no console do sistema operacional. Gravo as modificações que eu fizer na janela dentro de um arquivo chamado mapwdmodif. E carregamos o arquivo de modificações quando entramos, se ele existir, com as funções win e dload, janela interna, gs modification file. Na nossa janela main, nós criamos duas procedures. Uma procedure atualizar temperatura e uma pega status da lâmpada. Atualizar temperatura é uma procedure automática, então ela fica verificando o status da janela e das lâmpadas que estiverem na janela interna. Observe que essa janela não tem parâmetro, mas ela tem uma condição aqui, ó, que é o processo automático da procedure. Então, você clicando, você vê como é que se define. Ó. Então, timer, scheduled procedure, ignore timer e executa a procedure automaticamente a cada 1 segundo e inicia automaticamente depois que o código de inicialização da janela é executado. Então, sempre que aparecer esse reloginho aqui do lado da procedure, é uma procedure automática. Então, o procedure é automaticamente executado após o código de iniciação da janela, com um atraso definido para 1 segundo. Ele será repetido em um loop, com um tempo limite definido para 1 segundo entre cada chamada. Cada chamada subsequente executa o procedimento uma vez sem um timer, tá? Porque já está definido que é uma procedure automática. Então, for i igual a 1 to 4, que são as 4 temperaturas, usa a função initRandom, que inicializa o gerador de números aleatórios. xRandomNumber é do tipo numérico e recebe a função random passando 190, 260 dividido por 10. Arredonda. Então, xRandomNumber, round xRandomNumber, vírgula 1. E faz a chamada para a janela interna, usando indigression. IWC edit stc temperatura mais i, então vai pegar o índice, passando aqui a constante int control, recebe xRandomNumber. A outra procedure, também de execução automática, só com algumas diferenças, pega status lâmpada. Finalidade, obter o status da lâmpada, procedure automática. Ela é executada automaticamente depois do código de inicialização da janela. Então, essa é a diferença. Aqui está aquela procedure automática. Então, nós usamos dados aleatórios, né? Usando random, como fizemos na procedure anterior, mas esse status pode vir de um banco de dados ou de um serviço web. Se par1, que eu recebi na linha de comando,
for verdadeiro, então vou acender a lâmpada 2. Então, na linha de comando, eu passo o parâmetro 1 que vai acender a lâmpada 2. Então, janela interna, controle iwcedit.btnlamp2 pushed igual a true. Caso contrário, as lâmpadas 2 e 3 recebem o conteúdo false e a lâmpada 4 recebe sempre true como verdadeiro. Vou rodar a aplicação agora para mostrar isso funcionando. Depois vamos tecer mais alguns comentários. Vou executar a minha aplicação pela linha de comando. Para fazer isso, primeiro eu preciso gerar o executável. Então, vamos fazer rapidamente a geração. Vamos abrir o diretório. Então, aqui no diretório, vejam que tem wsocketluz.exe. Agora, nós vamos executar essa aplicação pela linha de comando. Como que eu faço isso? De maneira bem simples, seria clicar com o botão direito, executar. Primeira coisa que eu vou fazer é executar o CMD, que é o console do sistema operacional. Deixa que ele abriu aqui. Então, se eu tivesse algum comando executado anteriormente, poderia usá-los aqui. Como eu não tenho, eu vou pegar aqui no meu histórico de execuções aqui e vou pegar aqui esse aqui e vou copiar. Colei o conteúdo do executar. Então, ele gerou essa linha, só agora eu preciso passar o parâmetro. Então, vou passar o parâmetro 1. Ó. É assim que eu passo o parâmetro da linha de comando. Vou teclar Enter. Então, Norton vai me dizer que é um comando novo, vai fazer uma verificação, etc. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Aí ele vai dizer que... Tá, então recebi a mensagem, vou acender a lâmpada 2. Veja que ele acendeu a lâmpada 2. Se eu quiser, eu posso acender outra lâmpada, basta que eu clique sobre ela. Então, assim, eu passei para o socket o conteúdo da linha do comando. Quando eu aciono o executar aqui em CMD, vou dar OK. Observe que ele abre a janela em CUZ Julio. E quando eu aciono aqui o executar para executar o meu programa, OK? Vamos colar aqui, dá para mostrar. Veja que ele passa o patch completo. Mas existe uma outra maneira de fazer isso. Então, deixa eu só sair daqui. Sair. Tá. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou primeiro passar para a unidade D, onde está o meu sistema. Então, vamos usar o velho e saudoso MS-DOS. Tem gente que nem conhece isso. Agora eu vou abrir o diretório cd my projects. De que ele posicionou o sistema em My Project. Agora, eu vou acessar o diretório wsocketluz. Então, cd wsocketluz.
luz. Então ele posicionou no socket luz. Agora cd ez. Ele está na pasta ez. A partir daí eu posso simplesmente chamar o meu programa direto. W socket luz, passando o parâmetro 1. Veja que nem precisou passar as aspas, mas ele acendeu a lâmpada 2 conforme foi passado no parâmetro. Então, saber usar os comandos da linha de comando com o MS-DOS é muito importante. Vamos ver alguns detalhes. Eu poderia fazer também cd my projects w socket luz.ez. Se eu escrever tudo certo, funciona. Se eu não escrever, então vamos voltar aqui, ó. E vamos consertar o nosso erro aqui, ó. Isso chama-se MS-DOS. Então ele posicionou. Agora, pessoal, vou executar wsocket luz, parâmetro 1. Pronto, rodou legal. Na nossa próxima aula, nós vamos aprender como automatizar essa execução usando comandos do WinDev. Por hora, agradecemos a sua atenção e até a nossa próxima aula.